apresentação e das razões deste curso, né? Então, uma fala mais voltada, enfocando mais a questão do ensino de filosofia e o seu papel na escola. E o Olinto, ele vai fazer uma fala filosófica. Daí o tema nosso, né? Filosofia e ensino de filosofia. Sempre vamos fazer nesse curso este jogo. Vão ter falas mais assim filosóficas, centrando em algum tema específico da filosofia, e outras falas centrando em temas mais específicos do ensino de filosofia, mostrando que como que as duas coisas fazendo esse jogo, elas são mais complementares do que concorrentes, como às vezes pode parecer. O título que eu coloquei para essa fala é o seguinte: Notas sobre a filosofia e o filosofar na educação básica brasileira. Então, como eu estava falando, é uma síntese de alguns estudos, em especial nesse livro, né? A filosofia no ensino médio, ambiguidades e contradições na LDB, publicada pela Autores Associados, lá de Campinas. E aqui nesse livro, eu tenho o primeiro capítulo onde eu faço um breve histórico da presença e da ausência da filosofia no currículo, da colônia até a LDB de 96. O objetivo, então, desta apresentação é situar brevemente a filosofia e o filosofar no ensino médio a partir das discussões sobre esse tema realizadas nos últimos anos em nível nacional em diferentes espaços e momentos da história do ensino de filosofia nas escolas de nível básico. Deste modo, pretende-se fazer entender as razões da realização do presente curso de extensão, que se inicia hoje, com o título Filosofia na Sala de Aula, sobre a filosofia e seu ensino. Então, o que eu vou tentar trazer aqui é alguns fundamentos, algumas ideias, que, de certa forma, justificam a razão desse curso. Então, segundo os historiadores, desde que se projetaram e começaram a funcionar os primeiros colégios dos jesuítas no Brasil, colônia, a filosofia logo passou a figurar como um de seus cursos. E aí se notam as primeiras questões que implicam inserir a filosofia como um componente curricular. A filosofia na escola sofre a necessidade, e quem está na lida sabe bem disso, né, de justificar sua presença nesse espaço. Tem que responder à inquisição dos estudantes, dos demais colegas professores de outras áreas, da direção da escola e, por vezes, também do Estado, que lhe interrogam sobre por que filosofia? Ou o para que serve a filosofia? A questão parecia ser de outra ordem. Se havia algum problema, este era de ordem metodológica. Qual é a melhor forma de estudar a filosofia? Ou qual filosofia? A presença dos conhecimentos filosóficos tinha a cidadania garantida na educação dos colonizadores e dos seus filhos. Isto permaneceu invariável, de certo modo, até o início do período republicano. Neste caso, o problema que destacam os historiadores do ensino da filosofia é sobre qual o filosofar que interessava desenvolver neste período, e que, de fato, foi desenvolvido. Porque o ensino da filosofia, ele em si é uma abstração, vez que o que há sempre é a veiculação e o exercício de um modo específico de filosofar historicamente constituído. Então, esse negócio de a gente falar a filosofia, o ensino de filosofia, parar com isso, gente. Isso aí é uma abstração. Mas que filosofia você vai ensinar? Que filosofar se trata? A filosofia, ela funciona no plural. Na forma, devia seguir o rastro de ordem, com disciplina e rigor, e no conteúdo devia estudar Tomás de Aquino e, com algumas ressalvas, Aristóteles. Em relação a isso, a 15ª regra do Ratio Studiorum prescreve, acerca dos professores de filosofia, por exemplo, que se alguns forem amigos de novidade ou de espírito demasiadamente livre, devem ser afastados sem hesitação do serviço docente. É uma realidade do período colonial, né? Que, de certa forma, a gente verá reeditada no período da ditadura militar no Brasil. O período pombalino, então, ele perdura aproximadamente até 1822, quando tem início o período imperial. Todavia, antes disso, já se observa algumas mudanças estruturais a partir de 1808, com a transferência do reino português para o Rio de Janeiro, com Dom João VI. Deste
período se destaca a questão de que o problema da presença da filosofia no currículo ainda é de ordem metodológica. No entanto, aos poucos, evolui certa concepção de educação de cunho liberal e burguesa, a qual irá mudar as posturas quanto ao papel da filosofia na escola, posteriormente no período republicano. Uma bibliografia aberta às novidades literárias da época, sobretudo as vindas da França, sugere-se evitar a leitura de Aristóteles, tido por Pombal como um filósofo abominável. Isso é verdade. Marx, por exemplo, eu acho ele um grande filósofo da história. Porque ele importou Hegel, em vez de falar na forma abstrata de Hegel, ele falou de forma concreta. Ou seja, quem quer fazer filosofia, para ele fazer filosofia, era entender a política, as situações sociais concretas da comunidade política. E ele tem a famosa definição hoje adotada na fenomenologia. A fenomenologia é a manifestação, a realização do espírito. E para Marx, a filosofia é entender as condições humanas de uma comunidade política. E dizer, voltei ao pensamento, dizer, nós não somos um animal racional abstrato. Longe disso, a filosofia não é uma abstração. A filosofia consiste no ser humano, que não é uma abstração, ele é finalmente um conjunto de relações sociais. É isso que é fazer filosofia para Marx. Estudar esse conjunto de relações sociais e ver na linha de uma era industrial emergente naquele tempo, como é que o mundo industrial pesava sobre a consciência dos homens trabalhadores, a troco de nada, apenas de alimentação para manter as forças para continuar amanhã, trabalhar de novo e ficando o menos doente possível. Era uma remuneração de sobrevivência mesmo. Então daí toda a luta dele, morreu miserável defendendo esta ideia, a libertação da comunidade. Que sentido faço eu? E no entanto, por enquanto só temos a informação de quem é capaz de pensar, somos somente nós. Então nós valemos, cada um de nós, muito mais que o universo inteiro. E se foi só aqui que explodiu o pensamento, viva nós e viva o nosso minúsculo barquinho que é o mundo em que vivemos, a Terra, que é tão pequenininha hoje, sabemos de canto a canto e pelas comunicações. Então saberei hoje à noite, através de uma televisão, o que se passou na China, o que se passou em todas as partes do mundo. Ou seja, então a busca do sentido do homem, a busca do sentido do universo, a busca do sentido da história. Eu sempre coloco essas três buscas. Fazer filosofia hoje é discutir isto. Qual é o sentido que eu tenho e que eu faço nessa imensa realidade que é a sociedade moderna, contemporânea, tão contraditória, tão variada, né? Que sentido fazemos nós? Somos nós que construímos o sentido. Nós. Cada um de nós dá um sentido à sua vida. Cada um de nós tem uma forma de interpretar o universo. Garanto que aqui nessa filosofia, então, agora eu vou falar um pouquinho da dimensão ética, segundo polo que eu queria colocar para vocês aqui. A ética. A ética sempre acompanhou a filosofia. É uma forma de fazer filosofia. Uma forma. E são várias formas que apareceram ao longo de todos os tempos, conforme a época filosófica. Por exemplo, estudar a ética grega. A ética grega nasceu a partir de uma pergunta, que é ser feliz.
uma busca da felicidade. Pois é que a Revolução moderna, da Revolução Francesa e Americana, como acabo de dizer, nasceu também isto. O Criador, ou a natureza, me deu vida, liberdade e desejo de ser feliz. São os três grandes fundamentos de Jefferson que devem ser sempre mantidos, e todas as leis positivas são para garantir esses três predicados, os únicos direitos naturais com os quais todos nascemos. Então eram esses são, por assim dizer, divinos, e toda a legislação deve ser para proteger. Então, a coisa que mais se procura ampliar hoje são os direitos da mulher, com absoluta razão. A última tese que foi defendida, que eu orientei, era uma enfermeira que fez sobre o aleitamento materno. Caramba, que necessidade de proteger esse ato biológico, seja para o bem da criança, seja para o bem da mãe, da família e da sociedade. É isso que é. E ver que nas camadas mais pobres da sociedade não se respeita nada disso. Então, isso é muito grave. Não se trata nem de definir quantos são esses direitos fundamentais, trata-se de ampliá-los e protegê-los sempre, diz Norberto Bobbio. Sim. Então, a ética nasceu pela pergunta da felicidade. E sabemos que os gregos, então, buscavam a felicidade através da doutrina das virtudes. E Aristóteles, na época ética a Nicômaco, fala de muitas virtudes, mas que finalmente todos eles, Sócrates, Platão e Aristóteles, resumiam a 4, que chamavam fundamentais ou cardeais nos termos latinos, mas são as 4 fundamentais: a prudência, a justiça, a temperança, isso é, o nosso controle da nossa sensibilidade, especialmente no comer e no uso da sexualidade. Então, a temperança cuidava disto, se se come, se faz certo sim, temperadamente, como as cozinheiras fazem na cozinha, temperando suficientemente os alimentos para que sejam saborosos. Assim é, prudência, justiça, temperança e coragem. E era especialmente a virtude do guerreiro. É tão importante porque as guerras se faziam não era com armas nucleares, era mesmo não foice, precisava ter muita coragem para enfrentar os inimigos, isso nós sabemos. A ética moderna, da qual nós derivamos e que cultivamos, é o cumprimento dos imperativos morais, a lei moral. E basta-me citar a grande lei kantiana, o princípio fundamental da moral, que é agir de tal maneira que a humanidade, na tua pessoa e na de todos os outros, seja tratada como um fim e nunca como um meio. Isso que é. Então, praticamente é uma ética humanística, tratar a humanidade. Mas a humanidade é uma palavra abstrata. Então diz, na tua pessoa e na de todos os outros, seja tratada sempre como um fim e nunca como um meio, isto é, instrumentalizar a vida. É o que mais fazemos hoje, instrumentalizar a vida dos outros. A partir do esquema explorador, capitalista, produtivista, consumista, seja também a exploração brutal, mata-se pessoas subjuga-se outras, e assim por diante. Tudo o que falei até aqui de ética só se tratou de ética humana, inclusive imperativo categórico. Inclusive quase todos
os direitos humanos, na Declaração Universal de 1948, se fala muito en passant daquilo que a partir dos anos 50, 60 foi necessário introduzir. Ou seja, a ética não é somente a ética humana, tem outros sujeitos éticos. Quais são? Todas as três formas de vida. A vida humana, sim, mas também a vida vegetativa e a vida animal. Hoje, os antigos respeitavam os animais porque, para que nós não nos viciemos a brincar com a vida e acabaremos destruindo também a vida humana. Então, para não chegar a destruir o ser humano, nós vamos dar uma respeitadinha também por condescendência, então, aos animais. Os vegetais nunca entraram no plano ético. Hoje nós precisamos da ética, sim, da biodiversidade. A ética dos animais é um capítulo enorme nesse programa em que eu estou. A Federal Fluminense entrou com o Departamento de Proteção aos Animais. E todo mundo lá defende a um ferro e fogo a vida dos animais. É correto. Isso é os novos sujeitos da ética, a vida animal, a vida vegetativa, juntamente com a vida humana, ou seja, as três formas de vida, não só o quarto elemento é tão importante quanto os outros três. Isso é proteger as formas de vida, as três formas de vida, no meio ambiente. O ar, hoje ele é objeto de ética. O ar que nós poluímos, as águas que nós poluímos, e assim por diante, ou seja, aquilo que é a exploração da natureza. Exploração. Amanhã eu vou começar um estilo nesse programa exatamente sobre a importância do respeito ético dessa globalidade toda. E o mais importante é ajudar a nós, seres humanos, sair da dominação da natureza para a proteção da natureza. A inteligência não é feita para dominar, mas é feita para coordenar as formas de vida entre si que vivem no meio ambiente. Finalmente, um ponto importante, nós temos 5 minutinhos, dá para introduzir. A forma de ética hoje, que é dos direitos humanos, direitos da natureza, toda inteira, nas três formas, a ética se conjuga, especialmente nesse instante, na forma de bioética. E será muito difícil fazer bioética bastante bem feita se não tiver um estudo aprofundado desses preliminares que eu coloquei até agora. Ou seja, se trata a bioética a ética da vida. A ética da vida. O respeito então incondicional à vida. E esse tema então se tornou tão importante que se criou a disciplina, nada mais interdisciplinar do que essa, que trabalha com todas as formas de ciência, chamada a disciplina de bioética. Eu faço som de amor até mais tarde e tenho muito sono de manhã.